Olá, paz do Senhor, caríssimos. Os irmãos sabem muito bem que hoje em dia o famigerado dízimo não serviu a nada mais, nada menos que deixar pastores ricos e milionários. Uau! Esse é um fato conhecido. Tanto é verdade que as pessoas que leem Bíblia, as pessoas um pouco mais esclarecidas, já pararam de pagar esta mensalidade há muito tempo. É onde que o sistema religioso começa a sofrer. E agora o que eles fazem? Eles têm as estratégias deles, né? Justamente eu e você não pagamos dízimos porque somos esclarecidos. Em quem eles vão, contra quem eles irão aplicar o golpe? Justamente aos nossos idosos. Uau! Muito bem. Eu gostaria de pedir aos amados, encarecidamente, vamos cuidar dos nossos idosos. Por que eu digo isso? Porque ouvindo aí este áudio vazado, no qual um certo pastor, ele diz, nós estamos na pior, não está entrando nada. Nós não faturamos nada este mês, como se fosse uma empresa. E a gente sabe que esses homens fizeram da obra uma empresa, mas isso é normal, é evidente. Então, o que este pastor diz? As pessoas não estão pagando seus dízimos. A situação é crítica. Eu estou começando a querer devolver templos, porque nós não temos como pagar os aluguéis e nem os salários dos pastores colaboradores, etc., né? Aí, neste áudio vazado, o que este pastor diz? Vamos correr atrás dos idosos, porque são eles que sustentam essa sustentam a obra, entre aspas, sustentam a obra. Então, não podendo mais ludibriar pessoas mais jovens, que têm um raciocínio um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais fresco, mais atualizado com as notícias e tudo mais, o que é que eles fazem? Vão atrás dos nossos idosos, dos velhinhos. Então, o propósito da minha mensagem é simplesmente pedir aos amados, vamos tomar conta dos nossos idosos, ok? Vamos proteger os nossos idosos contra esses lobos, porque é bíblico proteger os nossos idosos, especialmente as viúvas, viu? Tanto é verdade que em Tiago 1:27, a religião pura e imaculada diante de Deus é cuidar dos órfãos, das viúvas, e aí vai. Então, meus amados, vamos tomar cuidados. Você que tem a sua tia idosa, você que tem a sua vovó, o seu vovô, ou mesmo a sua mãezinha, o seu papai, vamos tomar cuidado, porque esses lobos batem na porta quando os senhores não estão em casa. Porque justamente em um outro áudio vazado, eles têm a safadeza de dizer que convém ir no dia do pagamento do idoso, especialmente quando os filhos e familiares não estão em casa. Por que será? Porque querem aproveitar-se dos nossos idosos. E eu e você temos o dever de cuidar bem dos velhinhos, porque eles não perdoam ninguém, viu? Não perdoam ninguém. Eles fazem comércio das pessoas, né? Como, de fato,
como de fato em 2 Pedro 2:3, movidos por avareza farão comércio de vós, movidos por avareza. O que move esses homens a ir procurar os velhinhos? Será que é ir levar uma cesta básica, perguntar se precisam de remédios? De jeito nenhum. Eles visam o recolhimento do famigerado e antibíblico dízimo, porque na nova aliança não se recolhe dízimo. Se você não era disposto a deixar de pagar dízimos pela motivação bíblica de que na nova aliança ele não existe, pelo menos considere a possibilidade de deixar de pagar dízimos diante da corrupção que nós estamos vendo aí, viu? Porque enquanto você está pagando os dízimos, os pastores estão ricos, principalmente os pastores presidentes, os pastores líderes de setor, tudo isso às custas de trabalhadores, ok? Então vamos tomar cuidados, porque esses homens aí não perdoam ninguém. E os nossos idosos não devem ser explorados por estes homens aí, né? Vamos tomar cuidado. Como recomenda Paulo em 1 Timóteo 5:8, se alguém não tem cuidado dos seus, é pior do que o infiel, negou a fé. Então vamos tomar cuidado, porque esses homens aí não perdoam não, viu? Avise o seu idoso. Se o seu idoso é lúcido, né? Graças a Deus ainda tem um bom raciocínio, você explique para ele com carinho. Olha, vovó, olha, titia, infelizmente a situação não é boa. Esses homens aí querem só a lã das ovelhas. Por gentileza, não dê nada a eles, ok? Não abra a porta a esses homens aí. Se possível, nem abra a porta, porque o que esses homens têm para dar? Materialmente, nada, muito pelo contrário. Eles vêm para buscar algo, né? Espiritualmente, muito menos, porque são homens vazios de Deus, ok? Então, não tem nenhuma serventia a visita deles, porque eles vêm com o pretexto de estar trazendo a Santa Ceia. Mas, na verdade, a intenção é recolher o rico dinheirinho suado dos nossos idosos que trabalharam uma vida inteira, ok? Porque é muito mais fácil enganar um homem de 80, 90 anos que talvez já tenha um raciocínio um pouco mais lento, um pouquinho mais, né? Mas é normal isso aí, né? É a natureza. Do que enganar a um homem mais jovem, que é mais esclarecido, mais atualizado também, né, com as notícias. Então, é bem por isso que nós devemos proteger os nossos idosos, ok? Então, você não dê nada e não deixe o seu idoso dar nada a esses homens aí. Porque num desses áudios vazados, eles confessam que quem sustenta toda esta farra dos pastores com dinheiro da igreja para benefício próprio, né? São os nossos idosos, né? Então, eles abriram um jogo. Quem sustenta toda essa farra com dinheiro de igreja são os idosos. Então, vamos proteger os nossos idosos, ok? É isto aí. Não vamos permitir que esses homens cheguem na casa de nossos velhinhos para recolher aquilo que não deveriam recolher, porque esses homens têm uma lábia que eu vou falar uma coisa, viu? É uma coisa tremenda. Eles seriam capazes de convencer um americano a não falar mais inglês. Não. Eles seriam capazes de convencer um americano que ele não deve falar em inglês, porque são muito astutos e são profissionais. A Rede Globo deveria contratá-los, viu? Porque são artistas tremendos. Claramente, tem as exceções, né? Tem as exceções, claramente. Tem aquela minoria de homens retos, ministros de Deus, né? Que de dia trabalha como eletricista, pedreiro, e à noite vai dirigir culto. Coitadinho.
chega ali na simplicidade da palavra, uma vida pia, renunciando a bens materiais por amor à obra. Glória a Deus. Neste caso aí, abençoe o ministério deste homem, ok? Tirando essa minoria aí, a grande maioria nós temos que descartar, viu? Porque esses não são homens de Deus, não. E se baterem na sua casa, comece a clamar o sangue de Jesus. E se eles caírem por terra estribuchando, não se surpreenda não, porque esses homens aí não têm um espírito bom, viu? Se tem uma coisa que eu não tolero, é ver gente ganhando dinheiro em cima das coisas de Deus. É deplorável, deplorável. E quem colabora com tudo isto aí é cúmplice. É cúmplice. Então a palavra de Deus nos convida a não ser cúmplices desses homens aí. E nos convida também a denunciá-los, viu? A Bíblia nos incentiva a denunciar esses homens aí, as obras deles, né? Denunciar as obras malignas das trevas. Então, por gentileza, fica aí o meu apelo. Vamos proteger os nossos velhinhos, porque esses lobos não perdem tempo. Amados coordenadores, todos os 8, escutem com atenção e não repasse para ninguém. A entrada dessa semana foi muito baixa em todas as áreas, muito baixa. A área 1, que sempre dá lá em cima, deu quase 20 mil. Mas mesmo assim é muito baixo. Isso aí às vezes é a entrada da matriz. Deu muito baixo, a área toda. Então as demais áreas nem se fala. Foi horrível. Ou seja, a gente está com despesas atrasadas, aluguéis atrasados, e pelo que eu estou vendo, vou começar a devolver prédio. E vou começar pelos mais caros. Então, olha, na área 5 mesmo, eu tenho um prédio que é quase 6 mil reais, que é o aluguel de Conjunto Beira-Mar. Eu vou devolver, porque eu não vou morrer do coração, não. Vou ter até um infarto. Entendeu? Vou começar devolvendo os prédios, porque a situação está difícil. Vamos correr nas casas, ver os irmãos idosos, que é idoso quem segura a obra, para ver dízimos e ofertas. Porque, olha, não estou querendo alarmar nem deixar vocês aperreados, mas estou devendo no tempo central ainda o salário que foi adiantado para tanto o meu como de todos vocês, do mês passado ainda. Então, ou seja, estou devendo 2 meses de salário, que é do mês passado e desse mês que está terminando. Se eu não zerar para o mês, não tem salário para nenhum da gente, viu? Fiquem cientes, vamos correr atrás, vamos tentar tapar a brecha até o final do mês. Eu estou aqui doido para sair de casa, mas sem poder sair, que o médico proibiu. Mas eu estou aqui doidinho, ligando para um, ligando para outro, fazendo contato com um, com outro. Não esqueça, dê seu dízimo. Se for depositar pelas contas da igreja, mande o comprovante. A situação não está fácil, amado. Então, todos os 8, irmão Claudemir, irmão Cícero Marques, irmão Jean, irmão Everaldo, irmão Paulo Ramos, irmão Joabe, irmão Caio, todos prestem bem atenção, porque a folha de pagamento dos funcionários, se eu não depositar, eu pago multa. Então essa aí é prioridade. Mas já de obreiros, amados, se não tiver, comprem sardinha para almoçar esses dias, compre ovo, resumam as contas, veja as despesas, porque o negócio está feio. Viu? O negócio está feio. Se nós não corrermos, como o ano passado corremos bem, entrou bem o ano passado, mas esse ano, irmão, eu estou com a mão na cabeça. O que entrou hoje, irmão, para vocês terem uma ideia, a entrada das 7 áreas, né, vai ser 8, mas por enquanto tem 7, é praticamente a entrada de uma área numa semana, para vocês terem uma ideia. Então, não repassem esse áudio, mas é para os senhores ficarem cientes. E todos os 8 acusem o recebimento. E prestem atenção, evitem despesas extras, evitem gastos, resumam, veja até a sua feira de casa, reforce. Se puder fazer uma feira no cartão para empurrar para frente, porque, pelo que eu estou vendo, para um mês não tem salário para gente, viu? Então é crise, é aperto, então tomem cuidado.
Em nome de Jesus. Não repassem para ninguém. Escutem só vocês e não mostrem a ninguém. Deus abençoe. Pai do Senhor, acuse um recebimento. Meu presbítero Giovanni, agora só desse era, o senhor sabe, né? Mas tô passando por senhor aí a voz do pastor Sérgio, tá certo? E a crise que o setor 11 está passando, mande isso aí para o povo. Mande para o povo isso aí. Mande para o povo com força. Escuta, essa é a voz do pastor Sérgio. O setor 11 vai fechar muitos templos. Ele mandou comprar ovo e sardinha para os coordenadores comerem. Escuta aí, repassa aí. É muita gente. A casa está caindo. A casa está caindo e vai ser fechada muitos templos. Amém? Escuta isso aí com muito carinho. Isso é a voz de pastor Sérgio Correia, setor 11, Abreu Lima, Maranguá 2 Paulista, tá certo? Escute aí e repassem. Então está aí, irmãos. Infelizmente, né? Vocês veem aí o áudio do pastor setorial, no caso da cidade de Abreu Lima. Isso é um áudio que ele enviou para os 8 coordenadores dele, que com certeza os coordenadores vazaram, que vazaram para amigos, que vazaram para amigos e chegou até nós e toda a igreja. Né? Vocês veem aí também um áudio de um servo de Deus que hoje está na AD Seara, né? Louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Mas esse áudio aí do Sérgio Correia reflete a realidade que vive a nossa igreja hoje. Né? O Sérgio Correia é um pastor que só tem o nome de pastor, ele é um gestor, não é? Ele massacra as pessoas lá no setor 11. Quem conhece bem o Sérgio Correia sabe do que eu estou dizendo. Ele está sofrendo. Mas, irmãos, estão sofrendo os maus pastores e os pastores bons. Por exemplo, aqui em Garanhuns a situação também não está boa financeiramente, em muitas cidades em todo o estado. Por quê? Porque a igreja despertou, a igreja abriu os olhos. Os irmãos viram, né, que não existe na Bíblia nenhum indicativo que obrigue ou que faça com que os irmãos contribuam com aquela ideia de dizer, irmão, vamos contribuir, o pastor faça o que quiser do dinheiro da igreja. Isso é antibíblico. A igreja contribui quando vê o dinheiro da igreja sendo bem usado. Todos hoje sabem que os recursos da Assembleia de Deus Pernambuco não são bem usados. São usados para enriquecer alguns e oprimir outros. E aí está o resultado. Né? Está o resultado. Oremos pela Assembleia de Deus Pernambuco e os pastores sérios que estão sofrendo se despertem, se unam, se reúnam e cobrem do presidente uma decisão. Porque senão os senhores que já estão sofrendo irão sofrer muito mais.